E aí galera, boa noite, tudo bem? Meu objetivo com esse vídeo é compartilhar um pouco com vocês sobre a minha experiência de ser um instrutor certificado da Microsoft, ser um MCT. Eu quero falar tudo, como é que foi a minha experiência, como é que é o processo de ministrar treinamentos oficiais para a Microsoft, vou falar de remuneração, vou falar de vantagens, desvantagens, eu vou falar de como foi o programa para mim. Não é um posicionamento da Microsoft. Não quer dizer que seja uma verdade para todos os instrutores que a Microsoft já teve. Mas eu fui instrutor por quase 15 anos. Ministrei aula para dezenas e dezenas de turmas, talvez aí perto de 1000 alunos durante esse tempo todo que eu ministrei treinamentos. Então, o que eu quero é compartilhar um pouco com vocês sobre o que é essa experiência. Primeiro, requisitos. Se você pensa em ser MCT, o que você precisa ter para conseguir ser um instrutor oficial da Microsoft? Primeiro ponto, você tem que ter hoje em dia, se você for um instrutor novo, você tem que fazer um curso sobre didática. Esse curso sobre didática é um curso muito interessante. Ele te ajuda a identificar os tipos de alunos, os tipos de pessoas, os tipos de turma. Ele te dá dicas sobre como lidar com situações diferentes dentro de sala de aula. Então, aquele aluno que conversa mais, aquele aluno que atende o telefone no meio da sala de aula, como é que você lida com perguntas, como é que você lida com a pressão de perguntas na frente de 10, 15 pessoas, como é que você lida com a pressão de ter alguém discordando de você e você ter que argumentar tecnicamente com aquela pessoa de uma maneira educada, a cada 10, quando na frente de 10, 15 pessoas, aquela sensação de ter 10, 15 pessoas te julgando. Então este curso ele é muito interessante porque ele te dá dicas sobre didática, dicas sobre como você pode ministrar melhor os seus treinamentos. Esse curso ele hoje é obrigatório. Tá? Antigamente, quando eu fiz a primeira certificação, era possível um centro de treinamento te dar uma carta atestando que você tem experiência didática. Quando eu fiz assim. Na verdade, o centro de treinamento preparou um ambiente de teste para ele testar a minha didática, testar a minha capacidade de dar aula, e eu fui bem avaliado. No final, ele me deu um documento que eu pude mandar para a Microsoft e isso foi aceito como comprovação de capacidade didática. Hoje em dia, pelo que eu vi, isso não é mais aceito. Não sendo mais aceito, você é obrigado a fazer esse curso para ter o certificado de conclusão desse curso. Isso vale como comprovante de experiência didática. Além disso, você tem que ter uma certificação que é elegível ao programa MCT. Que certificação é essa? É uma certificação técnica. Não vale aquelas certificações voltadas para o usuário final, não vale uma certificação de especialista em Office, por exemplo. Não existe um MCT hoje que com a certificação de especialista em Office vai virar MCT. As suas certificações ela tem que ter no título ou Associate ou Expert. Então, tendo essas duas palavras no título da sua certificação, são certificações de uma carreira mais avançada, é uma certificação que te elege a participar do programa de MCT. Depois disso, você vai entrar numa ferramenta. Essa ferramenta, hoje eu estou no dia 23 de setembro, ela está passando por manutenção até o dia 1º de outubro. A partir do 1º de outubro ela volta a estar online. Você entra nessa aplicação, você pode pesquisar por MCT Enrollment Tool, onde você se aplica para virar MCT. Se você tiver o comprovante de conclusão desse curso de didática, ou se você já é um MCT antigo, e tiver uma certificação que é elegível ao programa, você pode se certificar MCT. Atualmente, pelo que eu vi, as taxas estão suspensas, então você não vai pagar para ser MCT. Desde a época da pandemia, a Microsoft não tem cobrado para renovar essa certificação de MCT.
Não sei se agora, a partir do dia 1º de outubro, ela volta a cobrar, tá? Isso no dia 1º de outubro eu vou descobrir. Depois que você fez o processo de MCT, esse certificado de instrutor ele precisa ser renovado a cada 1 ano. Como é que você faz isso? Obrigatoriamente, no prazo de 1 ano, você tem que ministrar pelo menos um curso e ter pelo menos 80% de avaliação positiva. Então, obrigatoriamente, você tem que ministrar um curso. Esse curso tem que ser cadastrado lá no MTM, que é a página que a Microsoft usa para fazer a avaliação da aula, e você tem que ser bem avaliado. Basicamente é isso. Cláudio, isso é o suficiente para eu dar aula? O que eu vou falar agora de hard skills e soft skills, essa parte aqui embaixo, ela não é obrigatória para você tirar uma certificação, mas são skills, são habilidades que para mim deu muito certo. A primeira delas é, logicamente, didática. É você saber se explicar, é você ter entonação certa, é você ter domínio sobre o assunto, é você saber aplicar exemplos que são factíveis na vida real. É muito importante para um instrutor de um conteúdo técnico que ele tenha experiência prática sobre aquele assunto. Então, se você vai ministrar aula de Microsoft 365, se você vai ministrar aula de Azure, de Active Directory, de seja lá o que for a aula que você for ministrar, ou desenvolvimento, ou banco de dados, ou SharePoint, você ter vivência técnica, vivência prática sobre aquele assunto, torna a sua aula de muito mais qualidade, porque você passa a ser capaz a trazer exemplos da vida real, a trazer problemas que você teve na vida real, soluções que você aplicou para determinados tipos de problema. Isso traz um valor muito grande para dentro da sua aula. Você também precisa de um perfil inovador. Por quê? Porque essas certificações técnicas são certificações de produtos. Tanto quando eu estou falando de IS, quando eu estou falando de banco de dados, quando eu estou falando de SharePoint, de Exchange, System Center, Azure, Microsoft 365, não interessa, são produtos. Esses produtos eles se atualizam o tempo todo. Eu já tive que fazer certificação do System Center Configuration Manager, por exemplo. Fiz mais de 2 provas em menos de 1 ano. De tanto que o produto tem mexido. De tanto que o produto ele vinha sendo atualizado com uma frequência muito grande. Então, ter este perfil de ficar buscando novas funcionalidades, buscar novos recursos para os produtos que são lançados, principalmente agora que as atualizações elas são muito mais frequentes, como era antigamente. Isso é muito importante para a sua sala de aula, é muito importante para os seus alunos. Você conseguir trazer isso para a sua sala de aula traz muito valor e faz você ser melhor avaliado, inclusive. Falando de vantagens, eu até coloquei como vantagem a comunidade e coloquei também como uma desvantagem. Por quê? Antigamente, quando eu entrei no programa de MCT, lá perto de 2009, as comunidades eram muito fortes. Então, a gente tinha grupos que eram grupos muito unidos. Eu tive a oportunidade de conhecer MCTs de vários locais do mundo, de trocar experiências de sala de aula, de dar dicas de um para o outro. Eu fui em alguns MCT Summits, que eram eventos em que instrutores se reuniam para trocar experiências e os próprios instrutores organizavam esses eventos. Eu conheci pessoas fantásticas nessas oportunidades. E de um tempo para cá, eu vi essas comunidades enfraquecerem um pouco. Então, eu não tenho mais tanto contato direto com outros MCTs como eu tinha antigamente. E cada vez mais eu vejo isso diminuindo com o tempo. Então, isso para mim é uma grande desvantagem. Os benefícios também têm diminuído. Antigamente a gente tinha muitos benefícios e era muito respeito em ser MCT. A gente tinha vários softwares acessórios que a gente poderia usar gratuitamente, inclusive, para apoiar na sala de aula. Então, por exemplo, a gente tinha o Camtasia da TechSmith, a gente tinha softwares
para fazer diagramação, a gente tinha o Prezi, a gente tinha outros softwares terceiros que hoje em dia simplesmente esses programas foram caindo e hoje os benefícios estão principalmente dentro da Microsoft. Pesquisei recentemente o que existe ainda de recurso para MCT e não vejo mais tanta coisa terceira como tinha antigamente. E um outro ponto é o tanto que o mercado acabou ficando muito saturado. Eu estou colocando aqui como simplificação do mercado, mas é que na verdade instrutor Microsoft, até porque você viu este processo que hoje está exigindo essa comprovação didática, até pouco tempo atrás nem isso estava sendo exigido, então era muito fácil você ser instrutor. Eu passei por um processo em que realmente era muito difícil, eu passava por uma banca de avaliação, depois de um tempo abriu muito a porta, e hoje em dia tem um mercado muito grande de instrutores e que acabou simplificando muito o mercado. Hoje tem instrutor que aceita ministrar um treinamento por 30, 40 reais a hora-aula, que é uma hora-aula muito baixa para esse tipo de certificação, para esse tipo de dedicação que a gente tem que ter. Então, esse para mim é um ponto negativo. Vou falar um pouco mais agora sobre as vantagens, mas este é um ponto sobre o commodity que virou esse tipo de certificação dentro do mercado, pelo menos voltado para público Microsoft, né? E vamos começar a falar sobre as vantagens. As vantagens apesar de estarem mais fracas, ainda existem algumas comunidades interessantes de MCT. O MCT Lounge, por exemplo, os fóruns de discussão, os próprios eventos que ainda tem os MCT Summits e o acesso a algumas pessoas chaves dentro da Microsoft, isso aqui é muito interessante para quem se torna instrutor oficial. Outra coisa é o networking. Networking não somente entre instrutores ou entre o pessoal de learning dentro da Microsoft, mas o networking entre os alunos. No meu, assim, não vou falar no meu tempo, porque isso até fica parecendo meio batido, mas como eu ministrei treinamento para muita gente, fatalmente eu conheci muita gente no mercado de tecnologia, principalmente no mercado aqui de Brasília, que é onde eu ministrava muito o curso presencial. Era muito difícil eu ir num evento de tecnologia que as pessoas não me conheciam ou que eu não tinha a oportunidade de trocar uma ideia com algumas pessoas durante esses eventos, porque eu acabei conhecendo uma parcela muito grande de profissionais da área de tecnologia, pelo menos aqui em Brasília, e eu acredito que isso seja uma realidade em uma boa parte das cidades por aí. Talvez não em São Paulo e Rio de Janeiro, que tem um público muito maior. Acho que é completamente possível você, como instrutor, conhecer pessoas, muitas pessoas de verticais diferentes, gente de governo, gente de saúde, gente de educação, gente de indústria, enfim, trocar experiência com essas pessoas é um networking muito interessante. Outra vantagem muito legal para ser instrutor é o desconto em todas as certificações Microsoft. Hoje a gente tem um desconto de 75% em qualquer prova Microsoft, isso é muito legal. Tá? As provas aí com média de $100 cada prova, 75% de desconto é um desconto muito considerável, principalmente quando a gente tira muitas certificações. Eu, justamente para poder ministrar treinamentos, e lembrando, para eu ministrar treinamento, eu tenho que ter uma certificação Expert ou Associate. Aí eu posso me eleger um MCT. Porém, para eu ministrar um treinamento, eu tenho que ser certificado naquele assunto, obrigatoriamente. Então, se você for ministrar gerenciamento de desktops modernos, por exemplo, você tem que fazer essa certificação. Se você for fazer mensageria, por exemplo, você tem que fazer a certificação de Exchange Online. Se você for para a parte de especialista, a parte mais de arquitetura, você tem que ter as certificações todas, as provas todas que são envolvidas nestes assuntos. E para isso,
você tem que tirar essas provas. 75% de desconto de uma prova é uma vantagem muito legal. Além das provas beta. As provas betas, elas não são restritas para MCT. Tá? Qualquer pessoa pode se inscrever a fazer uma prova beta. O negócio é que o MCT é notificado dessas provas de uma maneira mais direta. Então você tem mais oportunidades de fazer essas provas e às vezes fazer antes. Enquanto MCT, eu tive a possibilidade de ser charter em várias certificações dentro do meu currículo. Charter são aquelas pessoas que passam das provas em uma etapa muito cedo, quando ainda não tem muita documentação sobre aquele produto. E eu fui charter em várias certificações que eu fiz justamente pela possibilidade de fazer provas beta. A prova beta tem o mesmo valor da prova final. Tá? Ela entra para o seu transcript, ela entra para o seu currículo como se você tivesse feito a prova final do produto. Outra coisa legal, alguns programas de outros fabricantes, por exemplo, eu quero ser instrutor da IC Council. Você também tem que fazer uma comprovação de que você tem experiência didática lá na IC Council, para dar aula do CEH, por exemplo. Isso vale para outras certificações de mercado. O fato de eu ser MCT Microsoft serve como comprovação de que eu tenho experiência didática. E aí eu posso apresentar o meu certificado de MCT lá na IC Council para poder ministrar treinamentos da IC Council. Então esse é um ponto interessante. Loja Microsoft. A loja Microsoft é a loja de produtos físicos, inclusive. Quando você é MCT, você pode adquirir camisas, jaquetas, selos, o seu próprio certificado. O certificado ele é enviado gratuitamente. E de tempos em tempo a Microsoft libera alguns brindes. Então eu tenho, por exemplo, uma camisa de quando eu fiz 10 anos certificado como MCT. Eu tenho outra camisa quando eu fiz 5 anos certificado MCT, uma camisa polo. Enfim, você pode utilizar a logo de MCT a partir do momento que você é certificado. Outra vantagem muito legal é que, como instrutor Microsoft, você tem acesso a créditos para fazer os laboratórios de Azure e de Microsoft 365. Você ganha um Azure Pass com créditos para você poder fazer esses laboratórios. Um ponto importante aqui. A ideia desses créditos é para você se preparar para dar aula. Não é você ministrar um treinamento utilizando esses créditos, tá? Utilizar esses treinamentos utilizando esses créditos, ou entregar um treinamento ministrando esses créditos, viola o seu acordo de instrutor. Ele tem que ser utilizado somente para você se preparar para a aula. Beleza? Esse é um ponto importante. Os alunos que forem fazer os cursos oficiais, eles precisam adquirir o curso com o Azure Pass para que eles possam fazer os laboratórios. Você não pode usar isso em sala de aula em produção. Outra vantagem interessante é que você passa a ter acesso, como a ICT, a informações mais fechadas. Atualizações de produtos, novas certificações que vão aposentar. Então tem algumas certificações ou tem algumas informações, recursos novos, inclusive features de produtos que você utiliza, que quando você é instrutor você tem acesso a essas informações de maneira antecipada para que você possa se preparar para utilizá-las ou para demonstrá-las em sala de aula. Tá? Então essas informações, enquanto elas estão fechadas, são informações que você não pode publicar. Você concorda com um NDA, um Non-Disclosure Agreement, para você ter acesso a essas informações. Mas elas estão disponíveis para quem é instrutor. Isso é uma outra vantagem interessante. Outra coisa muito legal, eu já falei um pouco de networking, mas o networking dos eventos de MCTs. Os fóruns, os MCT Summits, os grupos de encontros de MCT. É uma experiência muito interessante. Eu conheci algumas pessoas muito legais que me ajudaram muito na minha carreira de instrutor. Tá? E aí pessoas chaves que lideram hoje algumas comunidades de MCT aqui dentro do Brasil. Esse é um ponto muito interessante. Também é uma vantagem muito legal do programa. Acesso a softwares para laboratórios. Você, como MCT, você pode ter acesso ao Visual Studio.
E aí você pode instalar praticamente qualquer software da Microsoft para você fazer laboratórios, para você se preparar para a aula. Assim como ter acesso às VMs que são utilizadas nos cursos oficiais, ou ter acesso aos laboratórios online da Microsoft. Então isso é muito legal para que você possa treinar as práticas. Esse é um ponto muito importante para quem vai ser instrutor oficial. Treinem as práticas. Treinem os exemplos, treinem as demonstrações, entenda onde a demonstração pode dar erro, quais são os passos certos para que a sua demonstração chegue no final, e faça, na medida do possível, os laboratórios, porque na hora que os alunos forem executar, é muito importante que você tenha uma vivência recente sobre aquele laboratório para que você possa melhor orientá-lo, para que você possa tirar dúvidas, para que você possa ajudar os seus alunos de uma maneira melhor. Beleza. E, logicamente, remuneração. Sendo bem sincero com você, dificilmente você vai ficar rico sendo MCT. Eu acho que o objetivo de ser instrutor, da experiência de você passar um pouco do seu aprendizado para outras pessoas, não é necessariamente dinheiro direto, tá? Não é ruim a remuneração. Provavelmente dentro de um centro de treinamento você vai conseguir algo perto de 100 a 150 reais a hora aula, hoje, pelo que eu vejo no mercado. Isso pelo menos é o tanto que eu cobrava quando eu ministrava treinamentos para centros de treinamento. Os treinamentos ou os centros de treinamento que me davam muita demanda, eu acabava negociando um preço menor, na faixa de 100 reais. Os que geravam menos demanda, eu tentava subir um pouco a hora aula. Isso é uma hora aula que conheço muito curso de graduação, não paga esse valor para quem tem mestrado e doutorado. Então não é uma hora aula ruim, tá? Pensando como professor, né? Pensando na profissão de professor. Lembrando que a aula já vem pronta, PowerPoint já vem pronto, os laboratórios já vem montados, você não precisa fazer prova, você não precisa avaliar aluno, é basicamente se preparar e ministrar o treinamento e ajudar os alunos tecnicamente, que sim, isso demanda muito trabalho, isso demanda muito estudo, isso demanda autoatualização o tempo todo. Então, não é uma hora aula tão alta, mas também não é uma hora aula tão baixa quando a gente pensa no mercado. Você consegue ter algumas oportunidades de, ministrando treinamentos, oficiais inclusive, ter uma hora aula maior, principalmente se você consegue fazer treinamentos in company. Você vender diretamente para as empresas treinamentos, seja ele curso oficial. Aí neste caso você tem que comprar o MOOC, o curso oficial, e revender o curso oficial para cada aluno que for ministrar. Seja um curso customizado, um curso que você montou. Lembrando que quando você monta, você não pode utilizar os laboratórios, você não pode usar a apostila, você não pode usar nada do curso oficial. Você pode usar como fonte, mas você fazendo o seu próprio material, tá? Essa é uma parte importante. Quando você faz um curso não oficial. Esses cursos, por você não ter que comprar o curso oficial da Microsoft, pode ser que você consiga otimizar lucro. Principalmente se você tem o trabalho de montar um curso uma vez e poder vender ele várias vezes. Principalmente se você puder vender ele para vários clientes, você consegue maximizar este lucro. Vendendo o curso oficial, você varia um pouco de curso para curso. Vamos imaginar aí que você vai gastar perto de R$1.000 para comprar o curso oficial e revender esse curso a R$1.500, R$1.400, R$1.600, dependendo do curso que você for fazer. Então, se você conseguir mais alunos, se você conseguir 15 alunos numa turma, por exemplo, você pode maximizar bastante este lucro em relação à hora aula do centro de treinamento. O problema é que aí você demanda um tempo para você vender este curso, para você acompanhar demanda, para você ir lá oferecer o curso, seja ele oficial ou um curso customizado. Então você precisa dedicar um pouco mais de tempo. Quando você está afiliado ou associado a um centro de treinamento, a parte de vendas
é todo o centro de treinamento que faz. E lembrando que é possível, inclusive, participar de licitações. Tá? Se você tiver uma empresa, uma ME, por exemplo, você consegue participar de licitações para fazer entrega de treinamento para governo. Você só tem que se atentar aí, porque tem licitações que vai exigir, por exemplo, um atestado de capacidade técnica da sua empresa, que se você não tiver, pode ser um problema, mas aí tem que verificar edital a edital o que é possível, o que não é. Quando você ministra treinamentos ou entrega treinamentos em company para governo. Para instituições privadas, isso não é um problema. E lembre-se, quando você ministrar um treinamento pela sua empresa, por uma ME, por uma empresa pequena, para uma empresa privada, lembra de pegar o atestado de capacidade técnica, porque isso te habilita a entregar treinamentos para governo. Tá? Um atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica privada, ela é aceito na grande parte dos editais para você poder entregar treinamentos direto para governo e participar de licitações. E uma outra demanda, que essa sim pode te dar um dinheiro, uma remuneração bem maior, é a possibilidade de dar aula para fora do Brasil. Principalmente agora que as pessoas, depois da pandemia, se acostumaram muito a fazer treinamentos online, você ministrar um treinamento para Estados Unidos, para Europa, para Inglaterra, para Polônia, como foi um treinamento que eu tive a oportunidade de fazer, lá fora a hora-aula costuma ser bem valorizada em relação ao nosso mercado. Eu falei aqui no Brasil, você vai conseguir de 100 a 150 reais, pelo menos é o que eu conseguia quando eu negociava, e eu não era um exímio negociador de salário. Quando eu ministro cursos para fora, eu consigo isso em dólar. Então, 100 a 150 dólares para fazer a hora-aula para ministrar um treinamento Microsoft. Tá? O negócio é que aí você tem que dominar bem inglês, você tem que conseguir falar bem inglês e explicar o seu conteúdo bem em inglês. Se isso não for um problema para você, a oportunidade de você ministrar treinamentos para o pessoal de fora é um tipo de serviço que lá fora costuma ser muito mais valorizado do que é aqui no Brasil. E a possibilidade de dar aula online via Zoom, via Microsoft Teams, via Google, seja lá como for, isso abre as portas para a gente poder ministrar treinamentos em qualquer lugar do mundo. E logicamente, ainda tem a possibilidade de você montar os seus cursos e vender como um produto digital. Você não pode utilizar o material oficial da Microsoft para você fazer isso, mas você pode criar o seu material e você pode, como eu já vi muita gente fazer, você pode utilizar o seu título de MCT para te ajudar a montar a sua autoridade. Você é um instrutor certificado Microsoft e você usa esta autoridade para você formar o seu próprio produto digital. Você só não pode assinar o seu produto digital utilizando a logo de MCT, porque isso também é uma violação de como você pode utilizar a logo. Mas você pode falar para os seus alunos do produto digital que você é um instrutor certificado Microsoft, sem problema nenhum. Bem, é isso. Essas são as experiências que eu tive como instrutor. Falei sobre remuneração, falei um pouco sobre mercado, falei vantagens, falei desvantagens. Se você é instrutor oficial Microsoft e quiser, critica ou complementa ou quiser comentar se para você a experiência foi diferente, se você está pensando em ser instrutor oficial Microsoft e tiver alguma dúvida que eu possa ajudar, fique à vontade para comentar aqui e me procurar, que eu vou responder a todas as mensagens que fizerem aqui no YouTube. Beleza? E se gostou do conteúdo, se inscreve no canal,
Eu tenho colocado alguns conteúdos interessantes aqui, tanto conteúdo técnico quanto conteúdo de formação profissional mesmo, tanto na área de gerência de serviços quanto numa área um pouco mais técnica, que se você achar interessante, acompanha o canal que eu tenho postado muita coisa legal. Beleza? Até a próxima, galera. Até mais.